A gente vê muitos jovens perdendo a fé, se é que teve, mas quando entram na universidade. Esse é o desafio número 1, é de você quebrar a distância que as pessoas já têm e a hesitação em ouvir qualquer coisa religiosa. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, bem-vindo ao Encurta, um programa da Glocal, semanal, com bate-papos curtos. E agora Thiago Arraes com a gente, que veio dos Estados Unidos para essa entrevista. Né? A piada foi boa no começo, foi a primeira ótimo. vez que a gente gravou. Mas agora já perdeu a graça. E você agora tá pastoreando, mas você deu aula, e o programa de hoje é Fé e Universidade, claro, né? E você deu aula há quanto tempo? Eu dei aula, a primeira experiência na sala de aula como professor foi nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo doutorado ainda. E daí, por 3 anos e meio, eu voltei para o Brasil e lecionei a nível universitário. Então foi uns 4 aninhos no total na sala de aula, a nível de pós-graduação e universidade. E o que você viu nesses anos aí, dando aula sobre fé, e quem entrou com fé ou quem saiu com fé? Claro. Não, é uma mistura, né? Na universidade onde eu lecionei, que é o NASP, no interior de São Paulo, aqui você tem uma variedade grande de alunos. Gente que foi religioso só quando era pequeno, por causa da família, católico não praticante. Você tem um monte de gente que não quer saber de religião. Você tem um monte de gente que era adventista, batista, evangélico de alguma maneira. Então esse era um dos primeiros desafios, era de como é que você comunica o evangelho e ensina sobre Cristo para um público que talvez não esteja nem aí para aquilo que a Bíblia fala, com base em traumas e problemas que eles tiveram no passado. Então esse é o desafio número 1, é de você quebrar a distância que as pessoas já têm e a hesitação em ouvir qualquer coisa religiosa. Mas uma vez que essa barreira é quebrada, aí você tem, pelo menos para mim, uma reação e uma química dentro da sala de aula que acaba sendo muito interessante. Que para muita gente o véu vai caindo, as escamas vão caindo, e o Deus que eles ouviram falar quando eles eram pequenos não é necessariamente o Deus das Escrituras. O Jesus que eles ouviram falar, que tinha um monte de regra e era estranho, eles encontram de uma maneira diferente quando ele é compreendido de acordo com os próprios evangelhos. Então, a princípio tem algumas barreiras, mas quando essas barreiras são quebradas, aí vira uma discussão boa. Você acha que é um campo onde o professor, quando faz... Você tinha liberdade de falar de religião, que a sua matéria era um pouco nessa área, né? A universidade era confessional, então, não sei se a Mackenzie funciona assim também, você é obrigado a fazer uma matéria de religião por semestre. E a sua Aí quem entrava para dar aula de religião era eu. Você acha que deu um campo, depois que quebrava essa barreira que você falou, era um campo como para exercer um pastoreio? Claro, sem dúvida. No meu primeiro semestre, inclusive, eu tinha alguns alunos agnósticos que já tinham abandonado religião e denominação cristã já há anos antes de eu chegar na sala de aula. Já tinham tido péssimas experiências na sala de aula com outros professores de religião na mesma universidade. E daí eu cheguei na metade do semestre de 2015 lá no NASP, comecei a lecionar na primeira, segunda, terceira, quarta semana. Esses alunos eu ficava olhando, eles olhavam para mim, eu olhava para eles falando, mas esses caras estão odiando essas matérias de Bíblia aqui. Aí lá pela quinta, sexta semana, um deles, uma menina, chegou para mim, Isadora, já se formou, vive em Chapecó agora. Chegou para mim e falou assim, Thiago, tem como a gente ter essa experiência na sala de aula fora dela? Daí eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Ele falou, não, eu falo das suas aulas no bar lá em Arthur Nogueira, onde eu frequento, no meu ambiente de trabalho e tal, e tem sido muito boa essas aulas para mim, para desmistificar algumas coisas que eu tinha entendido errado, mas quando eu era mais nova. E tem uma galera lá que não é estudante aqui que queria ter essa experiência. E foi aí que nasceu o que hoje o que eu chamo de outra igreja, né? A gente começou uma igreja paralela de estudo, de estudo dos evangelhos de Lucas, e isso surgiu do ambiente acadêmico da sala de aula, esse interesse, essa disposição de se aprofundar mais no texto bíblico, porque ali eles encontraram um Cristo que não era necessariamente aquele formatado no pacote religioso, independente de qual denominação você se encontra. Então eu acredito que é uma ponte muito interessante para esse tipo de pastoreio, que não é necessariamente o tradicional, né, de conduzi-los a uma igreja formal e tudo mais. Esse povo não quer saber de igreja, não quer saber de nada, mas eles são atraídos a Jesus. E como é que era o relato dos seus alunos nas outras matérias? Eu não sei como é que era na sua universidade, se podia ter professores que não confessavam a fé, certo, mesmo a universidade sendo confessional. E se você acredita mais ou menos, ou se é um mito ou se é uma verdade, que essa fé cristã, principalmente que estamos falando, ela é antagonista com a academia. Certo.
Bom, existem professores não de religião que não confessam a mesma fé dentro da universidade, o que traz um ambiente agradável acadêmico, né? Porque não é só uma opinião que está sendo ventilada, é bom ter outras perspectivas e esse ambiente aberto, porque a academia é isso. É um ambiente onde você pode ter livre expressão, onde você pode questionar livremente para que o diálogo avance. Se é só uma mentalidade, uma maneira de pensar, e vira uma ditadura acadêmica e não tem progresso, não tem contraponto, não tem provocação, e então isso seria um problema em si mesmo. Agora, fé e academia, claro, existem limites, né? Por ter feito mestrado e doutorado, também você encontra esses limites rapidinho. De que a Bíblia se dá para estudos de grego, hebraico, essas coisas, sem dúvida. A gente está distante do tempo em que a Bíblia foi escrita. Existem muitas ferramentas acadêmicas para fazer com que o leitor se aprofunde mais no que de fato foi escrito, só que o acadêmico e o científico só vão até certo ponto. Existe um ponto em que a Bíblia já não se desdobra mais para você como um observador distante, né, científico, tendo a Bíblia como um objeto de pesquisa e alguma coisa assim. Porque a Bíblia, no final das contas, ela se apresenta não como um objeto de perguntas, mas ela faz com que o leitor seja o objeto que as escrituras vão levantar para o leitor. Então essa é a grande dificuldade. Na academia, eu faço perguntas para as escrituras. Quando eu entendo o que Cristo está fazendo, principalmente nos evangelhos, você vai notar que é Cristo que vai fazer perguntas para mim. E essas respostas fogem do ambiente acadêmico, fogem da mentalidade científica. O Zé Machado fala assim que nos ensinam a ler a Bíblia, mas não nos ensinam a deixar ela nos ler. Ela nos lê, lindo? Exatamente, essa é a maneira de colocar. Você permitir que a Bíblia te questione o seu vocabulário, questione os seus conceitos, questione as suas construções. Então acho que no final das contas é aí que a gente rompe com o acadêmico e a gente se coloca nesse terreno vulnerável, existencial, onde a fé pode Agora eu queria fazer uma pergunta sobre o encurta, né? A gente vê muitos jovens perdendo a fé, se é que teve, mas quando entram na universidade, quando são confrontados no meio acadêmico por professores que não acreditam, bem estruturados de forma lógica. E a minha pergunta é, como a gente pode encurtar a fé ensinada na igreja desde criança ou para os filhos até o meio acadêmico e para que isso não seja um choque, mas seja algo complementar ou que seja levado de forma mais tranquila pelos da fé. Isso é um jeito da gente pensar como igreja agora, não como professor. Claro, não esse é um grande desafio, porque o universitário já é um indivíduo com 17, 18, 19 anos de idade, está num período de formação ainda, várias coisas não estão claras ainda na caminhada de fé, e quando ele chega na universidade tem aquele senso de liberdade, não sei, daí os psicólogos vão dizer melhor qual que é a experiência subjetiva, né, existencial de quem está chegando a primeira vez e ouvindo novas ideias, de como isso é mais atraente do que aquilo que já é o tradicional, você quer romper de alguma maneira com aquilo que veio antes, já pela idade que você se encontra, por esse espaço que você tem dentro do ambiente universitário. Agora, tudo depende de que fé foi essa ensinada quando a gente era mais novo, né? Ou quando a gente estava dentro da igreja. Então eu acredito que uma vez que a gente estabelece a fé cristã dentro daquilo que ela se propõe a ser, que não é todas as respostas, que não é todas, é uma fé real, concreta, que abraça tanto a certeza do que Cristo fez e vai fazer, mas que se dá também para muitas perguntas que não têm resposta. Eu acredito que isso eliminaria grandes problemas uma vez que você entra dentro do ambiente acadêmico. Então você tem hoje em dia filmes, né, evangélicos falando, né, de Deus não está morto, alguma coisa assim, né, que você chega lá e daí o cara vai lá e combate, um tem certeza, o outro não tem. Isso normalmente não acontece no ambiente real de escola, né? Normalmente você vem, você não sabe o que está acontecendo. Normalmente os meus amigos ateus, pelo menos, são pessoas extremamente compreensivas e respeitosas, que encontraram no agnosticismo um ambiente mais frutífero para a fé que eles gostariam de viver e praticar. Então, uma vez que você entende a realidade, tanto do mundo lá fora, como do que a Bíblia ensina sobre fé, acho que o espaço seria bastante encurtado. Daí o cara não chega na universidade e fala, não, a gente está certo em todas as coisas. Não, você está mais vulnerável, você está mais sensível ao entendimento de que a Bíblia tem respostas, mas não tem todas as respostas. Tem muitas perguntas também. E lá fora vai encontrar a mesma coisa.
E eu acho que essa caminhada de fé, essa caminhada existencial, essa caminhada de crescimento individual e da maturidade individual do aluno é algo que a gente precisa se sensibilizar e ajudar. Para que ele não chegue lá e tenha esse choque que você mencionou. Falei, peraí, mas meu pastor falou. Não, o pastor deveria estar falando, olha, temos respostas, mas temos muitas perguntas. E você vai encontrar isso em todos os lugares. Tem uma última pergunta aqui, cara. Se você tivesse que dar um conselho para um jovem entrando agora na universidade, saindo de um contexto não acadêmico, não de diálogo, mas um menino com fé, e que está indo agora, às vezes mudando de cidade, entrando numa metrópole, qual seria o conselho? Um conselho que eu daria é: nunca abrace uma nova ideia por completo sem levar um tempinho, dedicar um tempinho para considerar todas as outras opções. Normalmente, quando pelo menos eu era mais novo, estava entrando na faculdade, a primeira ideia que eu falava, não, isso aí faz sentido, eu abraçava. Até descobri depois de 2 meses que tinha outra pessoa rebatendo aquilo que também fazia tanto sentido quanto. Então, eu acho que essa sensibilidade para saber que a beleza desse período acadêmico na universidade está em se expor a uma miríade de ideias, a uma miríade de conceitos, e se sensibilizar para a beleza e a verdade em cada uma delas, acho que é, no final das contas, a coisa mais bonita. Tem um amigo, Gustavo da Hora, pastor aqui, a gente sempre brinca que às vezes o professor vem com uma ideia fantástica, a gente brinca que é super interessante. Sabe aquela ideia assim, Jesus o quê? Ou Jesus histórico. Aí a gente fala assim, não é, a gente que estudou teologia fala, isso aí já foi desmentido há 100 anos, já vai vir um outro melhor, que também não já foi desmentido. Espera ouvir sobre a carta de Judas. Essa vai ser boa. Se você gostou de mais papo como esse, assina o canal, aperte o sininho pra gente poder estar semanalmente batendo papos assim, e a gente se vê semana que vem.